então que bem na hora que eu comecei a gravar, a minha vizinha começou a tocar piano. Espero que não atrapalhe muito. Olá, meu nome é Carol e esta é a lista de 50 livros antes dos 50 anos. Você ouviu isso, de verdade. Eu sou aí da galera dos anciãos do BookTube. Mas não se assuste, um dia você chega lá. Eu resolvi fazer essa lista porque quando surgiu essa onda de fazer listas antes de fazer tantos anos, eu estava há meses de completar 40 e aí eu queria livros emblemáticos e não qualquer livro. Se fosse qualquer livro, eu teria feito a lista ali rapidinho e eu tô batendo a perna toda hora no tripé. Eu teria feito a lista ali rapidinho e tal, se fosse com qualquer livro, mas a gente sempre quer com uma coisa que seja mais um desafio, né? Que seja uma coisa que nos desafie. E aí, eu decidi fazer a lista de 50 antes dos 50. Inclusive, eu passo ela todo ano pro meu Reading Journal. Esse ano tá aqui toda bagunçada. Eu revi a lista esse ano, porque quando eu fiz a lista lá em 2020, eu decidi fazer o seguinte, eu decidi pegar livros da minha estante que seriam um pouco mais desafiadores para mim. Seriam livros que eu tinha já mudado um pouco o gosto, meu gosto literário tinha se modificado um pouco. E seriam livros que eu não escolheria ali num primeiro momento para minha leitura, né? Eu teria que ser empurrada para ler aquele livro, apesar de eu ter comprado o livro, né? Mas eu me interessei pela sinopse, mas eu precisaria de um certo empurrão para ler o livro, porque isso tornaria ele um desafio. E aí eu queria que fossem livros físicos da minha estante. Naquela época, eu não tinha tantos livros quanto eu tenho hoje, e eu tinha colocado na minha lista mais livros de não ficção. Mas eu tenho que ser bem realista. Não ficção não tá funcionando comigo, tá? E esses livros de não ficção, eu deixei alguns, mas a maioria vai ficar para outro momento. Por mais que alguns fossem bem pequenininhos, não tá rolando agora. Então, eu refiz a lista, coloquei outros livros que eu comprei e que eu queria muito ler, mas da mesma forma eu também preciso de um empurrãozinho. Então, dessa lista de 50, eu já li 10, então eu tô meio atrasada porque já estou com 43 anos. Alguns eu já iniciei a leitura, então só falta aí dar continuidade. Alguns foi bacana porque foram parte de leituras conjuntas de outros grupos, foram partes de leituras conjuntas do canal, então foi bem bacana por causa disso, né? Ou seja, teve esse empurrão e é isso. Eu tava aqui olhando e realmente são muitos livros, se eu não me preparar, não vou dar conta. Eu evitei de colocar livros calhamaços, mas teve um que eu queria muito ler e acabei colocando na doida e vamos ver se eu consigo. Bora lá pros livros? Mas antes, já vai deixando a sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você gostar do que eu produzo por aqui e compartilhe este vídeo com seus amigos aí que gostam de listas de livros e gostam de saber aí o que os outros pretendem ler ou se desafiar a ler. Bom, vamos lá. A lista tá meio bagunçada porque eu fiz essa revisão, né? Mas quando eu fiz a lista, eu tentei dar uma agrupada. Por exemplo, aqui no início, vocês vão ver que os russos estão agrupados, os livros da Jane Austen estão agrupados, mas depois começa a descambar a organização. Mas quando eu passar pro Reading Journal do ano que vem, aí eu vou fazer uma organização certinha. Se interessar a vocês, eu faço uma página no Notion para vocês acompanharem o meu progresso, né? Eu não sei se dá para fazer, mas acredito que dê para fazer ali com a barrinha de progresso e tal. E sim, se interessar a vocês, se não, mas eu vou fazer esse acompanhamento no Notion de qualquer forma. E vamos começar com O Mestre e o Margarida, do Mikhail Bulgakov. Eu não lembro de nada dessa sinopse, porque eu devo ter visto esse livro em alguma resenha lá em 2017, 2018 e coloquei na minha wishlist, porque eu realmente não lembro nada da sinopse. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o diabo, ser tentado pelo diabo, alguma coisa assim. Assim como, Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk, do Nikolai Leskov, eu lembro muito da Gláucia e do Mikael lendo esse livro. Eu lembro deles falando, eles assistiram o filme, né, e eles falaram
falaram da diferença do filme pro livro, mas eu também lembro pouca coisa. O Tradutor Cleptomaníaco, do Deso Costolani, eu acho que é isso. Esse me foi indicado por direct no Instagram, também já tem uns bons anos aí. Acho que foi uma amiga que me indicou, que ela falou que naquela época eu tava ali empolgada com os russos, ou eu tava indicando algum livro russo pra alguém, e ela viu e falou, olha, esse aqui eu acho que você vai gostar. Beleza. Aí tem 2 do Tolstói, que é o Felicidade Conjugal. Esse livro, eu peguei ele pra fuçar numa livraria que tinha um café. Eu peguei ele, abri e comecei a ler num café, ou seja, ele já está iniciado, eu já li alguns capítulos, porque tava em promoção os livros da 34, lá na Livraria da Vila, aqui em Curitiba. E aí, na época, eu peguei esse livro e comecei a ler, enquanto tomava café. E aí, eu fui lá e comprei, mas não dei continuidade. Tem os 2 Ursados também, que é do Tolstói. Eu gosto muito da fluidez, né, do Tolstói. Eu acredito que dos russos ele seja... Ele e o Leskov, porque eu já li contos do Leskov, sejam talvez os russos mais fluidos. Não que eu tenha lido muito russo. Tem 2 que eu já li aqui, eu esqueci de colocar. Temos aqui os 2 já, ok, que são os 2 do Dostoiévski, que é o Noites Brancas, que a gente leu agora com o grupo do Telegram. Inclusive, nós temos leituras conjuntas todo mês. O grupo exclusivo de leituras conjuntas sempre fica lá na descrição, se você quiser participar. E o Crime e Castigo, que eu levei 2 anos para ler. Eu consegui terminar de ler justamente por causa de uma leitura conjunta, não do nosso grupo, mas de outro grupo. E aí eu me senti impelida a terminar de ler, porque ele é um drama mais psicológico e tal, então ele é uma leitura que você tem que fazer devagar, não tem jeito. Nós temos 2 da Agatha Christie, que eu botei porque eu tenho muitos livros da Agatha Christie aqui. Foi uma autora que eu li um livro, me empolguei demais e saí comprando tudo dela, que é O Assassinato no Expresso Oriente, e outro que a gente leu agora com o grupo também, que foi o E Não Sobrou Nenhum. Menina, amei esse livro. Nossa, muito legal. É uma coisa assim que você não espera. Saiu o quadrinho desse livro, e como esse livro é um clássico e eu gosto de colecionar clássicos de quadrinho, nós vamos ver aí esse quadrinho. E aí vem os livros da Jane Austen, que agora, né, na próxima década, pretendo ler todos os livros da Jane Austen. É uma pena? É, porque aí eu não vou ter mais nada novo pra ler da Jane Austen pra mim, mas... né, uma hora eu ia ter que acabar. Que é o Emma, eu li agora com um grupo, esqueci do dia da discussão, acontece. E o Razão e Sensibilidade, que a gente leu com o grupo no ano passado, né, que foi bem legal. E aí tem o Mansfield Park, que eu não tenho precisão de quando eu vou ler. E o Abadia de Northanger, que a gente vai ler com o grupo agora em setembro. Eu não sei quando é que sai esse vídeo, mas é a leitura de setembro do grupo do Telegram. E aí nós temos 3 livros da Virginia Woolf, que 2 eu já li, que é Um Teto Todo Seu, que foi leitura de março desse ano, que eu amei. O Orlando, que na verdade foi uma releitura, mas foi uma leitura ao mesmo tempo, porque a leitura que eu fiz a primeira vez foi em inglês, e foi praticamente uma leitura nova. Eu leio ele em português, porque, primeiro, foi 15 anos depois da minha primeira leitura, e na época eu tava lendo pra fazer um trabalho. Eu não tava lendo pra me divertir. Dessa vez eu tava lendo pra me divertir, era uma leitura em português, eu não tava com preocupação de prestar atenção em nuances, em coisas e tal. Então foi uma leitura totalmente diferente pra mim, né? E eu gostei muito. Aí vem o Hobbit do Tolkien. Nós temos uma fantasia clássica, né? Nesta lista, que tá aqui o livro que eu ganhei de presente do Vinícius, que eu pretendo ler. Esse livro aqui, inclusive, está em inglês. Vamos ver se eu vou ler em inglês, e eu acho que eu vou acabar apelando para o português, mas enfim. Um que eu já li também, que é um clássico, que é o 1984, do George Orwell. Nós lemos ano passado com um grupo no Telegram. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eu tenho aquela edição de capa dura comemorativa. É um livro curtinho, mas eu não sei por que eu não li na escola. Boa pergunta. Tem muitos livros que era
pra eu ter lido na escola e não li. Vai saber, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, nós lemos em novembro do ano passado com o grupo. Você pode ver, né, que eu fui desafiada justamente por causa das leituras conjuntas. Como leitura conjunta faz a gente ler o que a gente não leria normalmente, né? Eu li 25% de Eu Sei Que o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Essa era uma leitura conjunta, mas eu não terminei. Ficou com Deus. Um livro que eu li para uma maratona, acho que foi uma maratona de inverno, que é O Ponto Cardeal, da Leonor de Recondo. Foi numa edição da Tag Curadoria, que eu não sei cadê, deve estar escondida por aí. Eu tinha visto ela ainda agora, mas deve estar escondida por aí. Eu li também 25% de The Other Bennett Sister, da Janice Hadlow. Quando eu comprei esse livro, eu tava super empolgada, queria ler pra ontem. Comecei a ler imediatamente, mas eu cismei de gravar um vlog de leitura. E isso me fez parar de ler o livro, porque eu ficava naquela, não, eu tenho que atualizar antes de começar a leitura. Eu tenho que atualizar o vlog antes de continuar a leitura. E é impressionante, porque toda vez que eu invento de fazer vlog de leitura, eu empaco na leitura, porque eu fico com essa de tenho que atualizar o vídeo antes de continuar a leitura. E aí eu me ferro. Então, por isso que eu tô com dificuldade de fazer os vlogs de leitura por conta disso. Também, né? A Sangue Frio, do Truman Capote. Eu já tô menos com vontade de ler esse livro porque a Virgínia falou que ele é muito descritivo e eu já tô assim meio... porque eu tenho problemas com livros extremamente descritivos, mas é isso, né? Eu ganhei ele de presente, então vamos lá. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Um dia este livro... né? Eu tenho aí 7 anos pra vencer o meu nêmesis, porque na verdade eu quero ler esse livro em espanhol. Eu já desisti de ler A Casa dos Espíritos em espanhol. Eu inclusive comprei, tá aqui, ó, a edição física, mas 100 Anos de Solidão, pode ser que eu faça o seguinte: leia um capítulo em espanhol e leia um capítulo em português. Vamos ver como é que eu vou fazer, mas eu vou vencer este nêmesis e de alguma forma eu vou usar aquela edição da Real Academia Espanhola. Não vou ter comprado aquele livro à toa. O livro desde 2007 na minha estante, que coisa horrível. As Alegrias da Maternidade, da Butch Emecheta, que eu li também. Eu li todos os livros já da Butch Emecheta. O único que eu não tenho físico dela é O Preço de Noiva, e por incrível que pareça é o livro que eu mais gostei dela, porque é o livro menos... não é menos doloroso, porque todos os livros da Butch Emecheta são dolorosos, mas esse é o que chega a dar esperança, sabe? E daqui pra frente nenhum livro eu li, que é o Toda a Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Um Cavalheiro em Moscou, do Amor Towers, que eu até peguei o livro numa troca. Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, que eu acho que Perrin. Eu, Empregada Doméstica, da Preta Rara. Eu sinto que eu vou sofrer horrores com esse livro, mas é um livro que eu quero ler muito. Nós, uma antologia de literatura indígena, de organização do Maurício Negro. Era um livro que eu comprei na época pro Abril Indígena, que eu peguei indicação da Maíra e acabei não lendo. E aí, seguindo nessa linha de livros de literatura indígena, aqui é uma literatura indígena norte-americana, se eu não me engano, ou canadense, que é o Elatso, da Darcy Little Badger, que tem um quê de fantasia, né? Então, mais um livro de fantasia, mas esse é um pouco mais contemporâneo. Os Homens Explicam Tudo para Mim, da Rebecca Solnit, que é um livro que eu quero ler há muito tempo, tá há muito tempo na minha estante. A maioria deles estão há muito tempo na minha estante. Esse aqui é recente, que é Os Abismos, da Pilar Quintana, que eu fiquei muito empolgada depois de ver a Jéssica Matos falando bastante dele. Esse era um livro que, né, a gente falava bastante na época do curso de letras, que eu já passei por períodos que eu não queria nem ouvir falar nesse livro e por períodos que eu queria muito lê-lo. Então vamos ver como é que serão os próximos 7 anos, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do D.J. Salinger. J. Salinger, meu Deus, J.D. Salinger, pronto. Esse Apanhador no Campo de Centeio é um clássico aí do Young Adult, é um dos primeiros Young Adults aí, não, brincadeira, mas é um clássico aí da literatura do aborrecente, mas
é isso, né? Se eu não trocar esse livro ou arremessar esse livro na parede, vamos continuar. Aí eu quero ler Pátria, do Fernando Aramburu, que ele vai falar muito ali sobre a questão... Ai, me fugiu agora o nome. Mas é uma questão ali... É da Catalunha? Não é da Catalunha. É do País Basco, se eu não me engano. É uma questão do País Basco e isso me interessou bastante. É um livro que na época que saiu fez bastante burburinho, mas é um livro que, né, tem alguma coisa histórica aí. É um calhamacito e aí me interessou bastante. Aí tem um que, pra mim, eu quero ler há muito tempo, mas eu sei que não vai ser uma leitura fácil, que é o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, mas que é uma leitura imprescindível para quem se interessa pelo tema do feminismo. Tem o Pachinko, da Min Jin Lee, que eu tô lendo mais algumas coisas do leste asiático, então, mas eu sinto que eu vou sofrer bastante com esse livro. O ruim de pegar leituras mais cabeçudas é que é tudo leitura de sofrência, entendeu? Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que chegou a ser finalista do Man Booker Prize, e aí eu comprei ele na época, que também é sofrência. Outro que é uma sofrência só é o Becos da Memória, porque o Conceição Evarista é aquela sofrência que você ama a sofrência, porque a sofrência é escrita de um jeito lindo e maravilhoso. Tinha que ter Conceição Evaristo aqui, porque eu já li praticamente todos os outros livros dela, então eu coloquei esse aqui. Um que foi falado muito na época que saiu ele, depois ficou meio esquecido, que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Eu queria muito outro livro da Rosa Monteiro, mas não tem mais pra vender e não tem e-book dele, que é A Louca da Casa. Inclusive, ele ainda tá numa das minhas wishlists, porque eu tenho mais de uma, né? E aí, tá lá, ele não tem mais pra vender e é isso. Um que é uma leitura de fôlego que eu vou fazer, mas eu acho que é uma vontade que eu tenho há muitos anos de fazer essa leitura, por muito mais curiosidade histórica, porque eu acho que existem leituras atuais que poderiam ser mais benéficas pro entendimento do feminismo, mas é uma curiosidade histórica, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, mas, né, não vai deixar de acrescentar, né, porque eu vou entender as bases do feminismo, mas é um feminismo branco, né? A Varanda do Frangipane, do Mia Couto, que é um livro que não é um dos mais aclamados do Mia Couto, mas é um livro que meu professor falava muito. Eu já li vários livros do Mia Couto, mas esse o meu professor fez eu ir pegar o autógrafo do Mia Couto na Flip pra ele desse livro. E aí eu fiquei extremamente curiosa pra ler esse livro. Eu quase li ele em inglês, mas a gente tinha, né, um volume de leituras assim absurdo, então não tinha como. O Corpo Desfeito, da Jarid Arraes, que é o primeiro romance dela. Eu gosto muito dessa autora. Tem aqui no canal uma resenha do livro de contos dela, que é o Redemoinho Dia Quente, que é muito bom. Meio Sol Amarelo, porque tinha que ter Chimamanda aqui. Eu acho que esse é o que falta da Chimamanda pra eu ter encerrado os livros dela e faltar só os pequenininhos, que eu acho que dos pequenininhos falta só aquele sobre luto e esse Meio Sol Amarelo. O resto eu já li tudo. E Chimamanda, pelo amor de Deus, a Tabata entrevistou a Chimamanda e parece que vinha notícias aí de que ela estava escrevendo um novo romance. Oremos. As Vitoriosas, da Letícia Colombani, que é um livro que eu vi a Renieri falando maravilhas. Eu não me interessei pela trança, mas esse é um livro fininho, que a sinopse me cativou muito. Eu fiquei muito interessada. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que eu tava assim, boto, não boto, mas aí eu li Violeta em um dia e fiquei, eu preciso ler tudo dessa mulher. A Casa dos Espíritos, eu vi o filme nos anos 90. Eu tinha 12 anos, mas eu tenho passagens do filme muito vívidas na memória ainda. Foi engraçado que em Violeta tem passagens que eles fazem referências à Casa dos Espíritos. Eu sei por causa, né, de ter assistido o filme. E aí agora fiquei mais interessada ainda em assistir, mas eu desisti de ler espanhol porque preguiça. Porque meu espanhol está extremamente enferrujado. Aí, o meu grande desafio será um defeito de cor, este calhamacito aqui de 900 páginas. Inclusive, eu acho que eu já li umas 100 páginas dele numa leitura conjunta. Eu cheguei a ler umas 100 páginas dele, olha aqui, tá
vendo? Pelo que eu já ouvi falar dele, é um livro muito importante sobre a história do país, para você entender a história do país e tal. O Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, que vai falar aí do Adriano Grande, né? Que é um romance histórico. E A Metade Perdida, da Brit Bennett, que eu sempre tive vontade de ler aí esse livro, que vai tratar do tema do colorismo. Enfim, chegamos ao número 50. Tá bom, Patu? É isso. Ai, meu Deus do céu. Cansei só de falar disso tudo. Imagina elencar todos esses livros e pegar todos esses links. Mas vai estar tudo lá na descrição. Todos os links dos livros mencionados estarão lá na descrição. Se você se interessar por algum desses livros, quiser ver só a sinopse, porque às vezes a gente fica aí curioso, né? Esses vídeos de listas deixam a gente curioso sobre algum livro, e aí esses links servem pra gente ir lá ver a sinopse e tal. Mas se você quiser comprar qualquer outra coisa, pode utilizar esses mesmos links, porque você vai ajudar bastante aqui o canal, e eu agradeço muito a quem sempre lembra de utilizar os links do canal. E vamos lá para os comentários. Me diga aí se você tem alguma lista, você tem algum desafio para completar antes de atingir alguma idade, ou você tem alguma meta, algum desafio aí, pessoal. Me diga aí algum desafio pessoal literário que você tem. Me conta aí. Comente aí sobre o meu desafio, o que você achou, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.